Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia. Conta sempre com a sua participação. Acesse o site www.tvnovaluz.com ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos sempre a participação de vocês com as perguntas enviadas, porque elas são motivadoras. Temos respondido todas as perguntas diretamente no WhatsApp da TV Nova Luz. Vamos imaginar que estamos no ano de 1869, como nos outros artigos, em um artigo do mês de maio. Nesse artigo, nós temos a biografia do senhor Allan Kardec, uma breve biografia. O artigo exalta o grande trabalho do codificador e a dor que causou aos seus companheiros o seu rápido desencarne. Quem dentre nós poderia possuir o espírito de método e organização que apresentou e apresenta Kardec em todos os seus trabalhos? Vamos ver no slide 2. O fundador da doutrina espírita, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida, diz Kardec. É ainda sob o golpe da dor profunda que nos causou a prematura partida do venerável fundador da doutrina espírita que continuaremos a sua tarefa. Simples e fácil para suas mãos, sábias e experientes, mas cujo peso e gravidade nos esmagariam se não contássemos com o auxílio eficaz dos bons espíritos e com a indulgência dos nossos leitores. Só a sua pujante inteligência podia concentrar tantos materiais diversos, triturá-los e transformá-los para em seguida os espalhar como um orvalho benfazejo sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Multiplicando-se incessantemente, foi capaz de dar conta de tudo. Impressionante o trabalho de Kardec. O fundador do Espiritismo era inciso, conciso, profundo, sabia agradar e fazer-se compreender numa linguagem simples, clara e elevada. Então, aí as suas obras, o Livro dos Espíritos, em seguida o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, depois obras póstumas e um corpúsculo, né, o que é o Espiritismo. Entretanto, o alargamento diário de suas relações e o contínuo desenvolvimento do espiritismo lhe fez sentir a necessidade de reunir em torno de si alguns auxiliares inteligentes e cultos, claro. Preparava a nova organização da doutrina e seus labores quando nos deixou. Era sozinho, chamaremos a nós mesmos de legião, e por muito fracos e inexperientes, que sejamos, nutrimos a convicção íntima de que nos conservaremos à altura da situação. Segundo os princípios estabelecidos por Kardec, nos dedicaremos a executar, tanto quanto nos seja possível e de acordo com as necessidades do momento, os projetos que ele pretendia realizar no futuro. Então, é a turma que ficou no lugar de Allan Kardec. Enquanto nos mantivermos, diz o artigo, nas suas pegadas, unindo-nos a todos os de boa vontade, num esforço comum pelo progresso e pela regeneração intelectual e moral da humanidade, conosco estará o espírito do grande filósofo a nos secundar com a sua influência poderosa. Em sua bandeira, inscreveu o mestre essas palavras: trabalho, solidariedade
e tolerância. Sejamos como ele, infatigáveis. Sejamos de acordo com seus anseios, tolerantes e solidários, capazes de refazer, quantas vezes foram precisas, os princípios ainda controvertidos da doutrina. Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, desde muito jovem, se sentiu inclinado aos estudos das ciências e da filosofia. Vamos ver nos slides. Educado na escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Era membro de várias sociedades sábias, entre outras, da Academia Real de Arras, que, em concurso de 1831, lhe premiou sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudo mais de harmonia com as necessidades da época? Vemos no slide 6. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Entre as suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes: Plano proposto para melhoramento da instrução pública, em 1828. Curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para uso dos professores e das mães de família, 1824. Gramática francesa clássica, 1831. Manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e de geometria, 1846. Catecismo gramatical da língua francesa, 1848. E tantos outros que podem ser consultado. Esses são apenas alguns dos trabalhos antes dele usar o pseudônimo Allan Kardec. Pelo ano de 1855, posto em foco a questão das manifestações dos espíritos, o professor se entregou a observações perseverantes sobre esse fenômeno, cogitando principalmente de lhe deduzir as consequências filosóficas. Reconheceu na ação do mundo invisível uma das forças da natureza, cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis. Fundou em Paris, a 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo de tudo quanto poderia contribuir para o progresso da nova ciência. Chamou o Espiritismo de nova ciência, demonstrou que os fatos erroneamente qualificados de sobrenaturais se achavam submetidos a leis e, portanto, poderiam ser incluídos na ordem dos fenômenos da natureza. Destruiu, assim, o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Vamos ver no slide 7. Clareza na comunicação. Em poucos anos, as ideias espíritas conquistaram numerosos adeptos, como nós já vimos em artigos anteriores, em todas as camadas sociais e em todos os países. Esse êxito sem precedente decorreu, sem dúvida, da simpatia que tais ideias despertaram, mas também, em grande parte, a clareza com que foram expostas características dos escritos de Allan Kardec. E sobre todos os pontos controversos, sua argumentação era lógica, predispondo o leitor ou a leitora à convicção.
facultou ao homem a compreensão das aparentes anomalias da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, e também o saber de onde ele vem, para onde ele vai, para que fim se acha na terra e por que aqui sofremos. Explicou, meus irmãos, as ideias inatas, demonstrando que são conhecimentos adquiridos em vidas anteriores. Esclareceu sobre a marcha dos povos e da humanidade pela ação dos homens dos tempos idos e que retornam muitas vezes na Terra depois de terem progredido, demonstrando que a vida tem noção de continuidade. Com relação às simpatias e antipatias, diz Kardec que resultam da natureza das relações que aconteceram em vidas pregressas. Essas relações que religam a grande família humana de todas as épocas são as próprias leis da natureza e não mais uma simples teoria. Vamos concluir nos slides. A fé raciocinada, em lugar da fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele diz: fé inabalável, só o é a que pode encarar a razão, face a face a razão, em todas as épocas da humanidade. Imagina ali no desenho esses dois burrinhos, se cada um ficasse mirando só o próprio espaço, cada um puxando para um lado. No momento que eles pararam para pensar, perceberam que poderiam os dois para um lado, depois os dois para o outro. Durante os primeiros anos em que se consolidavam os fenômenos espíritas, estes constituíram objetos de curiosidade e não de meditações sérias. O Livro dos Espíritos fez com que o assunto fosse considerado sob aspecto muito diverso. Abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e começou-se a estudar uma doutrina que abrange todas as questões de interesse para a humanidade. Trabalhador infatigável, Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Estamos todos interligados. Kardec aqui não mais está. A alma, porém, permanecerá entre nós, dizem os seus amigos. Será um protetor seguro, uma luz a mais, um trabalhador incansável que as falanges do espaço conquistaram. Na terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec, mas se unirão em torno do Espiritismo. A doutrina dos Espíritos, tal como ele estruturou, e com os seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Assim, meus irmãos, neste artigo, a Revista Espírita prestou uma homenagem ao seu fundador, esse grande missionário e benfeitor da humanidade. Meus irmãos e irmãs, sigamos unidos rumo à regeneração com o legado que Kardec e os bons espíritos nos deixaram. Avante, família espírita! Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.